Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa, gente, feita em fio de malha premium de 27 milímetros, tá? E essa é a primeira aula que eu trago pra vocês com um celular novo e não podia ser outra, a não ser a que vocês mais gostam aqui no canal, que são aulas com somente um rolinho de fio, gente. E eu usei somente um rolinho de fio pra fazer essa bolsa, tá? Sobrou aí 15 gramas mais ou menos, mas eu mostro pra vocês tudinho, bem certinho. Fiz essa alça, fiz todo o corpo da bolsa com essa trama bem diferente, que é super fácil. Fiz também as laterais e mostro pra vocês, caso vocês queiram fazer um tamanho diferente. Mostrei toda a aplicação do fecho, tá? Coloquei aqui, gente, uma corrente lá da Destaque Etiquetas. As argolas articuladas também são de lá, tá? E o link do fecho e do fio de malha eu vou deixar pra vocês na descrição, pra vocês adquirirem direto pelo Shopee, tá bom? Gente, ficou uma bolsa super delicadinha, muito bonitinha. Eu gostei demais de produzir, é super rápido pra produzir também essa bolsa, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Deixa eu tirar as medidas pra vocês verem aqui, tá bom? Aqui de comprimento, ela ficou com 19 centímetros. De altura, sem contar a alça, gente, 13 centímetros de altura e de largura ficou aqui com 7 centímetros e um pouquinho, tá? E aqui, gente, a alça na aula eu até medi, mas eu vou medir de novo pra vocês verem, que depois de pronta ela fica um pouquinho diferente, né? Mas ela ficou aqui, ó, com 23 centímetros, deixa eu só confirmar. 23 centímetros e meio, quase 24 centímetros, tá bom? Mas eu mostro pra vocês tudo bem certinho, caso vocês queiram aumentar ou diminuir, gente. Olha pra vocês verem que linda que ficou super delicadinha. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. E eu também quero pedir pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando da imagem desse vídeo. Se tá tudo certo, se tem alguma coisa que vocês querem pontuar aqui, tá? Como é um celular novo, tem algumas configurações que provavelmente eu não estou sabendo usar, mas conforme vai passando o tempo, eu vou descobrir para trazer a melhor qualidade sempre para vocês. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal na Tem Crochê. Já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Agora, né, gente, eu vou conseguir produzir todas as aulas que estavam pendentes para vocês lá no Clube Fio a Fio. Vocês vão ter acesso a 2 aulas mensais por R$ 6,99, fora as aulas que já tem lá disponível. Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá? Compartilhe esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que elas vão gostar muito, tá bom? Então bora pra aula! E vamos para os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje, gente, já testando o celularzinho novo. Eu vou utilizar um fio de malha premium de 27 milímetros e 140 metros, tá? Vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Para vocês adquirirem esse fio lá no Shopee, vamos utilizar somente um rolinho e a cor é azul céu, tá? Pra gente deixar aí mais estruturada a nossa bolsa e bem levinho. Tá bom? Vou utilizar aqui também um fecho. Esse aqui eu comprei lá na Roma Aviamentos, tá certo? Esse é no dourado, pra gente colocar na nossa aba da bolsa, pra ficar bem bonitinho. E aqui tem alguns acessórios da Destaque Etiquetas, pra começar a minha etiqueta personalizada, pra combinar com as nossas ferragens. E aqui eu tenho 1 metro de corrente, 1 metro de corrente, com 2 argolas na ponta aqui, e eu vou pegar mais 2 pra gente fazer uma alça depois. Então, vamos utilizar 4 argolas articuladas, tá? E 1 metro de corrente pra gente fazer a nossa alça. Vou utilizar aqui também a agulha número 6, pra gente fazer o nosso trabalho. Agulha pra costura também. Vamos utilizar também marcadores, caso necessário aí, e agulha e linha para costura pra gente costurar a nossa etiqueta, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho. Vou aproveitar aqui, gente, já faz um tempinho que eu não gravo pra vocês, não mostro pra vocês, algumas das meninas às vezes não conhecem, que é a nossa agulha da
Fios Kiki, tá? Agulha Prim. Ela é uma agulha maravilhosa, que ela é a mesma qualidade das agulhas ergonômicas aí, gringas, que a gente conhece, e com um preço muito acessível. Então, vou deixar pra vocês na descrição depois o link, tá? Eu paguei menos de R$ 30 nessa agulha número 6. E vale muito a pena vocês conhecerem, ok? Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho. Pra começar aqui, gente, a nossa trama é super simples, então não tem uma quantidade exata de pontos que a gente precisa iniciar, tá? Mas, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa de um número específico de correntinhas. Múltiplo de 3, múltiplo de 5, múltiplo de 6, não. Qualquer quantidade você consegue fazer essa trama, então você pode adaptar aí pro jeito que vocês preferirem, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Laço aqui, passo por dentro. Essa laçadinha não vai contar como o primeiro ponto. E aqui agora eu vou fazer 38 pontinhos, tá? 38 correntinhas. 1, 2, 3, 4, sempre tensionando bem o fio pra ele enrolar. Então, fiz aqui meu cordão com 38 correntinhas, tá? E aqui, gente, temos a parte da frente, onde temos os vizinhos. Cada vizinho corresponde a uma correntinha, mas a gente vai virar o nosso trabalho para trabalhar aqui nessa parte de trás. Então, cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Eu vou pular a primeira e vou na segunda, pegando só essa alcinha aqui, ó. Para vocês verem, a correntinha fica pro lado da frente. Laço aqui e faço um ponto baixo. Essa primeira carreirinha vai ser de ponto baixo normal. Na próxima alcinha, mais um ponto baixo. E vamos fazendo desse jeito até o finalzinho da nossa carreirinha, tá? Então, aqui vamos ficar com um total de 37 pontos. Finalizei aqui meu cordão com os pontos baixos, tá? Aqui, gente, lembrando que vai determinar o comprimento, digamos assim, da nossa bolsa, que vai ser onde a gente vai dobrar, tá? Então, aqui vocês podem tanto aumentar quanto diminuir, como já falei pra vocês. Deixa eu já aproveitar aqui e tirar as medidas pra vocês verem, tá? Então, aqui a nossa primeira carreirinha ficou com... Ficou aqui com 40 centímetros, tá? Então, como falei pra vocês, caso vocês queiram aumentar ou diminuir, é só mexer na quantidade de correntinhas do início, ok? Então, vamos lá agora pra nossa sequência. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma correntinha e vou virar o meu trabalho. E aqui a gente já vai começar a trabalhar do jeito que vai dar o diferencial para nossa peça. Como que vai ser? Aqui a gente tem as duas alcinhas de cima, né? Essa aqui e esse nozinho. Nesse trabalho, a gente não vai pegar essas duas alcinhas. A gente vai pegar essa alcinha, ó, esse nozinho. Então, vai ser esse nozinho aqui. Tá? Então, eu laço aqui, trago pra cima, laço e faço um ponto baixo, pegando somente nessa alcinha. De novo, pesco aqui essa alcinha de trás, laço e faço mais um ponto baixo, ó. Vamos fazer pontos baixos pegando somente nessa alcinha aqui de trás, porque dessa forma vai ficar as duas alcinhas de cima pra frente, tá vendo? Fica como se fosse um ponto baixíssimo na frente. Então, a gente só pega essa alcinha aqui, tá? Mais nenhuma. Laço, fico com duas alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto. E vai ser ponto sobre ponto, tá? Ó. Só pegando nessas alcinhas aqui. E lembrando que nessa carreirinha também precisamos ficar com 37 pontos. Caminhei aqui com os meus pontinhos, tá? E aqui chegamos no nosso último espacinho, fiz aqui 36. E quero mostrar pra vocês que a gente só vai trabalhar nessas alcinhas, a gente não vai trabalhar em cima de correntinha. Então, aqui eu já tenho o meu último espacinho pra fazer o meu último ponto. Então, laço aqui, laço, tiro as duas juntas e já finalizei minha segunda carreirinha, tá? Então, aqui eu não preciso trabalhar mais porque eu já tenho os meus 37 pontos. Laço, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui vamos continuar com a mesma sequência, pegando sempre nessa alcinha aqui, ó, nesse nozinho, deixando essas duas livres, tá?
É uma trama bem facinha, gente, que só mudando o lugar que a gente pega o ponto já fica muito bonito. E aqui também, gente, lembrando que a correntinha é só pra dar altura. Então, pego a minha alcinha, laço um ponto baixo. Pego aqui minha próxima alcinha, laço, tiro as duas juntas, mais um ponto baixo, tá? Isso aqui a gente vai fazendo até a gente ter os 37 pontos baixos, tá? Agora tá assim essa carreirinha, mas depois a gente vai fazer um acabamento que vai ficar bem retinho aqui, tá bom? Então, vou continuar com essa mesma sequência. E agora, a gente vai trabalhar a largura que a gente quer pra nossa bolsa, tá certo? Quando eu tiver aqui com uns, vamos ver quantos centímetros mais ou menos. Quando eu tiver aqui com mais ou menos uns 16 centímetros, 17 centímetros de largura, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Já fiz aqui as minhas carreiras, meus amores, tá? Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 carreirinhas. E fiquei aqui com 16 centímetros, tá? Depois eu vou medir melhor pra vocês depois que a gente fizer a nossa carreira de acabamento, ok? Então, vamos lá. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Fiz aqui essa correntinha, deixa eu só ajustar bem esse fio, gente, pra ficar bem enroladinho. Ó. Último ponto, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Aqui agora vamos começar a fazer nossa carreira de ponto baixo por toda a nossa volta. E eu vou fazer essa carreira de ponto baixo, gente, pegando as duas alcinhas agora, tá bom? Ó, isso daqui é só pra deixar bem retinho. E deixar retinho também essa parte aqui. Então, eu venho aqui já na chegadinha, pego as duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo normal. Na próxima, laço, um ponto baixo, tá? Então, aqui vão ser pontos baixos, do mesmo jeito que a gente já faz, tá certo? Então, aqui agora eu vou seguir fazendo esses pontos baixos, tá? Até o finalzinho ali da nossa carreira. E daí já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer nessa parte aqui da largura da nossa bolsa pra ficar bem retinho. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, tá? Então, fizemos aqui os nossos 37 pontinhos e agora vamos fazer aqui a nossa primeira curvinha. Então, vamos lá. Fiz aqui meu ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugarzinho, tá? E agora, vamos aqui pra essa parte da curva. E aqui, gente, vamos fazer um ponto baixo pra cada carreirinha. Então, aqui, esse é o ponto da curva e aqui temos uma carreira nessa parte de baixo. Então, eu tenho que dar um jeito, gente, de pegar, nem que seja duas perninhas aqui dessa carreirinha, só pra não deixar um ponto encavalado em cima do outro, ó. Porque se eu pegar aqui, ó, atrás do ponto baixo, vou fazer o ponto no mesmo lugar aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui duas perninhas só pra gente separar, tá? Sempre tensionando muito bem. Laço aqui e faço um ponto baixo pra essa carreirinha. Olha, pra vocês verem, vai ficar separado. Gente, eu ainda não me acostumei com a qualidade dessa imagem. Gente do céu, depois vocês me contam o que vocês estão achando aí. Então, tensiono aqui de novo e vamos fazendo um ponto por carreira. Fiz nessa carreirinha, venho nessa de baixo. Temos aqui o ponto baixo meio esticadinho. Eu venho por trás dele, laço e faço mais um ponto baixo. Qualquer coisa, vocês deem uma esticadinha nesses pontos que vocês estão vendo aqui. Tá vendo que essa carreira desce um pouquinho aqui pra baixo? Então, dá uma esticadinha no ponto aí pra ficar bem retinho, tá? Agora, temos essa carreirinha aqui, ó. E vamos fazer aqui, gente, bem no pezinho, ó, essa carreira aqui de baixo que eu falo. Ela vai ficar aqui onde tem a correntinha. Então, eu entro aqui na parte de trás da correntinha, a correntinha tá bem aqui. Entro aqui nessa parte de trás e faço um ponto baixo. Também, opa. Daí, aqui também, ó, a próxima carreirinha, mais um ponto baixo. Esse daqui, gente, é pra ficar bem retinho, tá vendo? Aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nessa alcinha de cima pra ficar certinho. Ó, ficou melhor. Então, aqui é onde tem essa parte mais levantadinha
a gente faz na correntinha e aqui nessa parte de baixo a gente faz abraçando o ponto baixo e faz um pouquinho mais alongadinho pra ficar bem retinho, tá? Aqui, depois a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo e vai ficar bem bonitinho também. Aqui é onde tem a correntinha. Lembrando que temos 16 carreirinhas aqui, tá? Sempre tensionando bem pra ficar bonito. Essa carreirinha de baixo. E assim vamos trabalhando, tá? Até eu chegar aqui na minha pontinha. Já caminhei aqui com os meus pontos, olha pra vocês verem. E contando aqui com as carreirinhas, fizemos 16 pontos baixos nessa parte aqui do comprimento, tá? E aqui agora, chegamos na parte de cima. Como falei pra vocês, o nosso aumento a gente vai fazer bem nessa parte de cima aqui. Como que eu vou fazer? Pra começar, eu vou desmanchar aqui essa laçada inicial. Pra gente ir arrematando e não ficar um nozão aqui na ponta. Daí eu venho aqui bem no pezinho dessa alcinha, ó. E vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugarzinho. Já vou aproveitando pra colocar aqui a laçada e a gente ir arrematando, ó. E aqui seguimos fazendo pontos baixos, pegando as duas alcinhas. Lembra que aqui fica com duas alcinhas? Então, esse bem aqui. E vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. Eu já vou aproveitar para arrematar essa tirinha aqui. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto para mostrar mais uma vez para vocês aqui essa parte da largura da bolsa. Então, pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, tá? A diferença aqui, meus amores, é que vocês não podem se confundir com uma coisinha. Temos aqui a nossa correntinha, tá? Então, aqui eu sei que é meu último espaço, tá vendo? Toma cuidado para não caminhar até aqui, que aqui já vai fazer parte da minha primeira carreira. Então, aqui eu venho, faço um ponto baixo, uma correntinha, e já vamos virando nosso trabalho, fazendo o segundo ponto baixo. E aqui vamos pegar nessa correntinha, do mesmo jeito que a gente fez do lado de lá, tá? Vamos pegar duas alcinhas aqui, só pra gente diferenciar ela, tá? Venho aqui, faço um ponto baixo. E agora vamos começar com a nossa sequência. A diferença, gente, é que vai ficar invertido. Aqui o ponto baixo estava para cima e agora está para baixo, tá? Então, ó, aqui a carreira de ponto baixo bem desse lado de cá, ó. Tá vendo? Ele só tá de cabeça para baixo. Então, eu pego e abraço esse ponto aqui. Ó, se vocês virarem aqui, ó, dá pra ver certinho o ponto baixo. Então, a gente só vai abraçar ele aqui, fazendo o primeiro ponto mais alongadinho e depois aonde a gente tem a correntinha, ó. Lembrando que é um pontinho por carreira aqui nessa parte da largura. Depois a gente vem aqui de novo, nessa parte de baixo, onde a gente tem a nossa carreirinha, ó. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, é só virar, tá? Porque aqui, querendo ou não, tá meio que de cabeça do lado avesso, perdão. Então, um ponto baixo aqui mais alongadinho, e aqui aonde tem a correntinha. A correntinha sempre aparece um pouquinho melhor, tá? E aqui vamos manter aqui os nossos 16 pontos nessa parte da largura. Fiz aqui os meus pontos do mesmo jeito que mostrei pra vocês e ficamos com 16 pontinhos, tá? Aqui, meus amores, a gente já chegou no final da parte do nosso acabamento, ok? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que aqui sempre vai ficar certinho os 16 pontos, né, da carreirinha, e depois aqui o aumento, tá vendo? E sempre o primeiro pontinho do aumento faz parte dessa parte comprida aqui. Então, temos só que colocar dois. Aqui também do mesmo jeito, ó. Aqui faz parte da carreirinha, o primeiro faz parte desse daqui, e aqui só ficamos com um ponto baixo e uma correntinha. E aqui, gente, nessa partinha, a mesma coisa, tá? Então, aqui faz parte da carreira, certo?
Aqui, precisamos só fazer mais um pontinho. Por que sendo que você acabou de falar que é 2? Porque aqui, gente, temos uma correntinha e um ponto baixo, tá vendo? Só que, nesse caso nosso aqui, a gente vai contar alcinhas, né? Como eu falei pra vocês. Então, eu só vou fazer mais um pontinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer do ladinho, sem formar muito buraco. Qualquer coisa eu pego aqui, ó, uma alcinha a menos, tá? Ó, separo e coloco aqui nessa parte de dentro e faço um ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer somente um pontinho, porque a gente vai fazer o fechamento e vai formar outra alcinha. Então, vai ficar 1, 2 e 3 alcinhas, tá? Esse daqui a gente vai fazer desse jeito. Deixa eu ver aqui se tem algum outro jeito pra não ficar com tanto buraco aqui. Acho que se eu colocar aqui no fim... Vamos pensar aqui, gente, pra diminuir esse buraquinho, tá? Talvez se eu pegar uma perninha desse ponto aqui de baixo, ou até mesmo essa alcinha aqui, ó. Pra diminuir essa parte do buraquinho, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês de novo. Eu separei aqui as duas alcinhas, mas eu vou pegar essa alcinha aqui também pra diminuir esse buraquinho. Lembra que tava um buraco bem grandinho aqui? E eu preciso que o acabamento fique bem legal. Agora eu já vou cortar o meu fio pra gente fazer o acabamento. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho desse meu fio, tá? Não vou cortar muito. A carreira de ponto baixíssimo a gente vai fazer depois com a união das laterais. Então, como que eu vou fazer aqui? Vou soltar aqui a minha laçada e vou vir nessas duas alcinhas do início, tá? Temos aqui a correntinha e essas duas alcinhas. Pego aqui essa alcinha, trago pra trás. Viro o meu trabalho. Vou vir aqui nesse nozinho primeiro e depois nessas duas alcinhas aqui, ó. Passo pelo meio e puxo essa tirinha. Pra fazer um acabamento aqui invisível. Olha pra vocês verem como vai ficar bem bonitinho. Aí é só ajustar pra ficar essas alcinhas. Como eu falei pra vocês, o que vamos contar aqui no nosso trabalho são as alcinhas, tá? Então, ficamos com 1, 2, 3 e aqui começando a parte do comprimento. Do comprimento não, gente, da largura, perdão. E agora eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros que ficou aqui, tá? Agora ela fica um pouquinho desengonçadinha, mas depois ela vai acertar bonitinho quando a gente fizer os nossos pontos baixíssimos por toda a nossa volta. Eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Então, aqui de comprimento, ficamos com 38 centímetros e de largura, deixa eu só dar uma ajeitadinha, que ela sempre fecha um pouquinho aqui, por conta de onde a gente pega pra fazer o ponto, tá? Então, aqui de largura, ficamos com quase 19 centímetros, né? Pode até se dizer que ficou com 19 centímetros, tá bom? Não vai ficar uma bolsa grande, gente, porque a ideia, como vocês gostam muito desse tipo de tutorial, é trazer aulas com somente um rolo de fio, tá? Então, esse é um desses tutoriais, ok? Então, agora eu vou arrematar essas duas pontinhas e já venho aqui pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer as laterais pra gente finalizar a aplicação aqui da parte do corpo da nossa bolsa. Então, agora vamos pra nossa lateral, tá? Ó, eu já tenho uma aqui feitinha pra mostrar pra vocês. Então, antes de vocês iniciarem, eu peço que vocês prestem atenção nessa parte lateral, que eu vou explicar caso você queira aumentar ou diminuir, tá bom? Então, espera um pouquinho que eu vou explicar pra vocês, depois vocês vão ver se vocês querem essa mesma quantidade de pontos ou aumentar ou diminuir a lateralzinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pra começar, a gente vai fazer duas, né? Uma a gente vai arrematar e a outra a gente vai deixar a ponta já de saída pra gente unir as laterais. Vou reservar ela aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio e vou fazer aqui a minha laçada inicial. Ela não vai contar como um ponto, tá? E agora eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos aqui o lado do direito, mas eu vou virar para trabalhar aqui do lado do avesso. Cada alcinha dessa corresponde a um pontinho. Então, eu vou pular essa primeira alcinha e vou vir na segunda, tá?
Então, aqui eu laço, trago pra cima, laço e fecho essas duas alcinhas, fazendo meu primeiro ponto baixo. Na próxima alcinha, mais um ponto baixo. Na próxima alcinha, mais um ponto baixo. E é só na alcinha mesmo, tá? Só essa alcinha. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, fica livre as duas alcinhas da frente. Ponto baixo. Ponto baixo. Até o finalzinho ali, tá? Aqui o meu último pontinho. E contando aqui, gente, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontinhos, tá? Deixa eu medir aqui. Eu acabei de lembrar do stories do Rafa. Ó. Então, medindo aqui, ficamos com 9 centímetros por enquanto, tá? Mas a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Então, vamos lá. A gente só vai fazer mais uma carreirinha aqui. Laço, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. No corpo da nossa bolsa, a gente já estava começando aqui nesse pontinho, fazer o ponto pegando essa alcinha. Mas aqui o primeiro e o último eu vou fazer ponto baixo normal. Então, aqui na chegada, eu pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. E agora, a partir daqui, eu começo a pegar essa alcinha, ó, pra fazer aquele detalhinho na frente. Laço, um ponto baixo, pegando só essa alcinha de trás. Laço, mais um ponto baixo. Na parte de trás, laço, mais um ponto baixo, ó. Desse jeito. E o último, a gente vai fazer o ponto baixo normal, tá? Igual a gente fez o primeiro ali. Então, aqui chegamos no último, tá? Que seria nessa alcinha aqui de trás. Mas eu vou fazer nessas duas alcinhas aqui de cima, tá? Então, eu faço aqui esse último pontinho. Então, o primeiro e o último a gente fez desse jeito, tá? E aqui na parte da frente, que vai ser essa parte da frente, fica assim. E agora vamos para nossa carreira de acabamento. Vou fazer aqui uma correntinha e virar o meu trabalho fazendo pontos baixos, tá? A premissa é a mesma da base da nossa bolsa. Então, aqui na chegadinha, eu vou fazer um ponto baixo. E sempre fazendo pontos baixos por todas as alcinhas, tá? Pegando as duas alcinhas, ó. Pega as duas alcinhas aqui. E eu vou caminhar com vocês até o outro cantinho ali, pra mostrar como que a gente vai fazer o nosso aumento aqui, tá? Ó, cheguei aqui no meu último espacinho, aqui eu vou fazer um ponto baixo, que já é o ponto correspondente dessa alcinha, e agora eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, na verdade, a nossa quina sempre a gente vai aumentar somente 2 pontos, não é 3, tá? Geralmente fala 3, mas não, a gente só faz 2, porque aqui já tem o ponto correspondente, né? E aqui, como vocês já sabem, que eu mostrei no corpo da bolsa, vamos fazer um ponto para cada carreirinha. Então, vou fazer para essa primeira carreirinha aqui, tá? Então, eu pego num lugarzinho separado. Qualquer coisa, se você fizer o ponto aqui e ver que não vai ficar estranho, não tem problema, ó, não forma um buraco nem nada. Então, eu posso deixar assim. E agora, nessa carreira aqui de baixo, vem aqui, laço um ponto baixo, ó, pra vocês verem como que fica. E agora, já venho pra cá, pra gente fazer a nossa quina novamente. Aqui, como vocês já sabem, é a alcinha do meu primeiro ponto dessa carreira. Então, aqui eu pego as duas alcinhas, ó, por isso que até que eu trabalho no avesso. Laço aqui, faço o meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer o da quina, né? Que é uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, aqui eu já aumentei mais 2 pontinhos desse lado de cá. E seguimos fazendo um ponto para cada pontinho de base, pegando as duas alcinhas, tá? Olha pra vocês verem como fica bem bonitinho. E a gente faz desse mesmo jeito até aqui em cima. Cheguei aqui em cima novamente, tá? Na minha última alcinha do meu pontinho correspondente, aqui a correntinha da carreira. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto, que já é o lugarzinho dele. E vou fazer uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugarzinho.
E aqui a mesma coisa, caso vocês façam aqui, ó, a correntinha é para essa carreira. Se vocês fizerem o ponto aqui e não formar buraco, ficar certinho, não tem problema, tá? Pode fazer aqui nesse mesmo lugarzinho. E agora, a gente vai fazer dessa carreirinha aqui. E agora, precisamos fazer o outro ponto daqui dessa parte de cima, tá? Ó. Então, aqui a gente só vai mudar um pouquinho o lugar onde a gente vai trabalhar. Porque a gente precisa fazer o pontinho aqui. Caso você só feche aqui esse fechamento, vai ficar faltando ponto. Porque tem que ser 2 pontos da carreira, tá? E depois os aumentinhos aqui no canto. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar em outro lugarzinho, ó. Pego aqui uma outra alcinha ou separo aqui essa de baixo da correntinha para não formar buraco, ó. Então, eu entro aqui e faço esse último pontinho. Deixa eu só puxar pra frente. Aqui. Vai continuar aqui, né? Só que não vai ficar junto, né? Qualquer coisa, a mesma coisa também aqui. Se vocês fizerem o ponto aqui junto e não formar buraco, mas nesse caso já forma um buraco, tá vendo? Então, eu prefiro fazer daquele jeito que eu acabei de mostrar pra vocês, pra deixar separadinho. Depois a gente ajeita aqui e diminui um pouquinho, tá? E aqui a gente já vai começar a soltar a nossa laçadinha pra ficar bem certinho. Então, se vocês olharem aqui, ó, temos os 2 pontos da carreira, tá? E aqui o aumentinho do cantinho, o aumentinho do canto, o aumento daqui, 2 pontos, né? Que esse daqui é o ponto da carreirinha, esses dois, o aumento e o aumento, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou cortar um bom pedaço de fio, na verdade, eu já até cortei aqui, ó. E vamos fazer o fechamento falso. Então, eu vou puxar toda essa laçada aqui pra fora. Puxei aqui tudo pra fora e agora vamos fazer o fechamento, né? Porque aqui agora, quando a gente fizer o fechamento, vai ficar a nossa correntinha. Então, eu vou vir nessas 2 alcinhas de cima do meu primeiro ponto, trazer pra trás. Eu seguro aqui, gente, só pra não repuxar demais. Puxo todo esse fio pra cá. Todo esse fiozinho pra trás pra fazer o fechamentinho falso. E agora, voltamos pro mesmo lugarzinho. Mas antes, pego no nozinho pra depois sair nas 2 alcinhas aqui. Seguro e puxo. E no final fica assim a nossa lateralzinha, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês verem quanto que ficou no final. Ficou aqui com 12 centímetros de comprimento e 5,5 centímetros, quase 6 centímetros de largura, tá? Então, como eu falei pra vocês, esse daqui a gente usa pra fazer a união. Daqui a pouco eu vou arrematar ela, só que eu vou mostrar pra vocês essa outra, como que a gente vai trabalhar, tá? E como vocês vão calcular pra fazer em outras quantidades, caso vocês precisem. Aqui eu vou mostrar pra vocês quantos pontos a gente vai utilizar pra fazer a união, tá? Aqui, gente, como que eu vou fazer? Eu vou unir a partir da correntinha, ó, desse cantinho até a outra correntinha, tá? Que é essa daqui. Aqui é meu ponto baixo e aqui no meio a correntinha, que é onde a gente fez o fechamento, inclusive, tá? Então, contando de um marcador a outro, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, temos uma área aqui de 26 pontos pra gente fazer a união, tá? Então, aqui de cima a gente tira 1, 2, 3 e 4, ok? Daí vocês vêm na bolsa de vocês, tá? Na parte do corpo da bolsa. E vamos separar também. Então, aqui também na correntinha,
o ponto baixo e aqui a correntinha. E separo aqui 26 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. E eu coloco o meu marcador aqui também. Então, aqui a parte da aba, eu vou ter essa parte aqui. E fechando, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá dando pra ver? E aqui que eu quero mostrar pra vocês, caso vocês queiram fazer uma quantidade diferente, tá? E vocês vão começar a calcular pela quantidade de correntinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como se eu fosse calcular, gente, com a quantidade que eu fiz de correntinhas ali, tá? Ó, então, a gente calcula como? Aqui a gente fez 10 correntinhas e ficamos com 9 pontos aqui nessa parte de baixo, tá? E aqui a gente tem que colocar 9 em cima, 9 embaixo e 9 em cima. Depois, 2 da lateral de cima e 2 da lateral de baixo. Pessoal, esse 2 que eu falo pra vocês na explicação são a quantidade de carreiras. Então, eu coloquei o número 2 porque eu fiz 2 carreirinhas. Caso você queira fazer uma quantidade maior ou menor de carreiras, vocês vão colocar o valor das carreiras, ok? Então, aqui, 9 mais 9, mais 2 e mais 2. E aqui ficamos com um total de 22. Mas, lembrando que, como eu falei pra vocês, em cada quina a gente adiciona mais 2 pontos. Então, aqui, 2, mais 2, mais 2 e mais 2. E ficamos com um total de 30 pontos. E agora eu vou tirar a quantidade de pontos que eu não vou trabalhar, que é 1, 2, 3, 4. Então, eu tiro aqui os menos 4. E eu fiquei com um total de 26 pontos certinhos, que eu deixei aqui pra vocês. Então, caso vocês queiram fazer uma outra quantidade, vocês façam esse cálculo primeiro. Ah, eu quero fazer uma quantidade menor, vou começar com 8 correntinhas. Vocês vão fazer esse mesmo cálculo pra ver quantos pontos que vai dar no final, tá? Sem esquecer de tirar aqui os 4 pontinhos. Daí, vocês vão olhar na bolsa de vocês, pra ver se tá o tamanho que vocês querem, a abertura que vocês querem, a quantidade da aba, se a aba vai ficar muito em cima, se a aba vai ficar muito embaixo. Daí vocês vão falar, não, é essa quantidade que eu quero. Daí vocês iniciam pra fazer a lateral, pra não ter erro, tá bom? Então, vamos lá agora fazer a nossa união. Vou separar aqui também os 26 pontos desse lado de cá. Então, pessoal, já separei aqui todos os pontinhos, tá? E a gente vai começar a unir desse lado de cá, tá? Na parte onde tá o marcador primeiro. Daí depois a gente já vai unindo aqui, já vem pela aba e desce pra cá. E se caso acabar o fio, você não precisa fazer aqui, tá bom? Mas, geralmente eu sempre faço, ok? Então, vamos lá. Aqui, marcador com marcador. Ó, gente, a gente vai ter que começar por aqui, tá? Porque é aonde tá o sentido do fio. Depois a gente sobe por aqui, tá bom? Mas caso você tenha dificuldade, é só você começar com marcador e marcador a partir daqui, certo? Então, vamos lá. Então, vamos para algumas diquinhas antes da gente iniciar. Aqui, gente, como que eu gosto de fazer essa união? Sempre com os pontinhos que se encontram, ó, sempre as alcinhas que se encontram. Essa com essa, essa com essa com essa. Sempre as alcinhas do lado de dentro, a gente sempre deixa as de fora livre, ok? E outra coisa também, a primeira e a última eu sempre gosto de pegar em 2 alcinhas. Pra ficar mais firme, porque se eu só levantar aqui, ó, forma um buraco, ainda mais que essa alça tá solta. Então, eu pego essa alcinha e o nozinho, tá? Ó, esse nozinho aqui da parte de dentro. Sempre essas duas, pra deixar mais firme. E aqui não vai formar buraco, certo? Então, é sempre aqui. E aqui, marcador, onde a gente vai começar a trabalhar, ok? Então, vamos lá. Vou posicionar aqui. E aqui também, uma premissa básica que eu sempre gosto de fazer nos meus trabalhos, que é, se eu começo pegando o ponto de cima para depois o de baixo, eu sempre vou pegar primeiro o de cima para depois o de baixo. E se for ao contrário, a mesma coisa, se eu pegar sempre o de baixo primeiro, para depois o de cima, sempre vou pegar o de baixo primeiro, ok? Então, eu vou iniciar aqui pegando o de cima.
Então, a alcinha de dentro e o nozinho, tá? Tirar esse marcador, a alcinha de dentro e o nozinho. E aqui nessa parte de baixo, aonde tem o marcador, a alcinha de dentro e o nozinho. Laço, passo a minha tira por dentro de todas essas alças, tá? Vamos lá de novo, para não ficar com dúvida. Aqui é onde tem o nozinho, a alcinha de dentro e o nozinho na parte de dentro, para deixar bem firminho. Comecei aqui pela parte de cima, e aqui onde tá o marcador, deixa eu até tirar o marcador agora. A alcinha na parte de dentro e o nozinho, tá? Então, aqui, no fim, acabamos pegando 4 alcinhas. Agora, eu venho aqui, laço, passo essa tira por dentro de todas essas. E a partir de agora, eu não preciso mais me preocupar com 2 alças, vai ser somente essas alcinhas de dentro, ó. Como eu comecei por cima, alcinha de cima, alcinha de baixo, laço, passo aqui por dentro de todas essas, um ponto baixíssimo. Alcinha de cima, alcinha de baixo, laço, passo alcinha por dentro dessas, por dentro dessa daqui última, mais um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, gosto de fazer dessa forma os pontos baixíssimos. Por que você faz desse jeito e não faz pegando as alcinhas juntas? Porque assim o ponto baixíssimo vai ficar na frente, tá vendo? E daí não tem lado avesso nenhum. Se eu fizer desse lado de cá, o avesso vai ficar aqui, e assim vice-versa, tá? Então, aqui sempre o ponto baixíssimo vai ficar no meio. Então, alcinha de cima, alcinha de baixo, laço, ponto baixíssimo. E desse jeito eu vou fazer até chegar no outro marcador ali, que vai ficar marcador com marcador. Então, é um pontinho baixíssimo para cada pontinho de base, tá? Sem esquecer de pegar nenhuma alcinha, tá certo? Não podemos esquecer nenhuma dessas alcinhas aqui para ficar bem certinho. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês, na hora que a gente chegar ali no nosso marcador novamente. Já fiz aqui a união, meus amores, só faltou aqui no nosso marcador. Olha pra vocês verem que bonitinho que fica. Com uma gracinha. O detalhe dos dois lados aqui, ó. Fica muito legal. E aqui agora eu sei que é o último pontinho dessa primeira lateralzinha. Então, eu vou tirar aqui meu marcador, vou fazer aquele mesmo processo que eu falei pra vocês, tá? Primeiro a alcinha de dentro, depois o nozinho aqui, ó. Pra deixar bem firminho. E aqui na lateral a mesma coisa, a alcinha de dentro e o nozinho, tá? Geralmente aqui onde tem correntinha a gente não acha nozinho, mas pode pegar qualquer perninha aqui. Laço, passo por dentro de tudo, um ponto baixíssimo. E agora eu vou subindo, fazendo pontos baixíssimos aqui na parte da aba, até eu chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador, gente, e agora vamos pegar a nossa segunda lateral, e o processo é o mesmo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui de novo. Aqui no meu marcador, eu vou pegar a alcinha de fora e o nozinho, sempre pegando por cima primeiro. E aqui, a alcinha de fora e o nozinho, tá? Ó. Laço, passo por dentro de todas as alcinhas e faço ponto baixíssimo. E vamos seguindo, deixa eu só tirar o marcador aqui para não ficar confuso. E vamos seguindo fazendo os pontinhos aqui nessas alcinhas de dentro, tá? Ó. Um pontinho para cada alcinha aqui, ok? Então, vou dar toda a minha volta fazendo desse mesmo jeitinho, tá? Ponto sobre ponto, não vai mudar nada aqui. Vai continuar sendo ponto sobre ponto, porque a gente dividiu bem certinho, né, gente? Essa partinha aqui. E quando eu chegar aqui no meu marcador, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui nos meus marcadores novamente. Os últimos pontinhos aqui da minha lateral. E a gente já sabe que aqui é um pouquinho diferente, né? Pra deixar bem presinho. Alcinha de dentro e nozinho. Alcinha de dentro e nozinho, tá? Laço, ponto baixíssimo, ó. Então, fica assim a nossa união. Caso você tenha fio ainda, o meu tem um pouco de fio. Vocês podem continuar
pra finalizar com pontos baixíssimos essa parte aqui também, tá? E é o meu caso. Mas caso você não tenha, é só fazer o arremate aqui, gente. Fazer o pontinho falso aqui. Mas eu vou aproveitar e continuar aqui, deixar bem bonitinho. Até chegar ali no cantinho, tá? Só pra continuar o nosso trabalho e dar o acabamento na peça toda. Caminhei aqui com os pontos baixíssimos, tá? E já até cortei o excesso, que ainda sobrou um pouquinho mais de fio, e vamos fazer o arremate aqui. Solta a minha laçada. E vou vir, gente, nesse primeiro pontinho aqui que a gente fez. Vem aqui com a agulha de trás pra frente. Laço, trago pra cá. Ó. Agora eu vou voltar essa tirinha pro mesmo lugar, tá? Aqui. Passo aqui no meio da alcinha, laço e trago pra trás. Ó, e aqui eu fiz meu pontinho falso. Depois é só esconder aqui entre os pontos. E tá feito a nossa união. Dá um pinguinho de cola também, tá? E ó, deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar mais ou menos aqui essa parte da nossa aba. Ela vai ficar mais ou menos assim. Agora, né, gente, fica um pouquinho desengonçado porque a gente está sem o fecho. Mas depois que a gente colocar o fecho tudo certinho, vai ficar bem bonitinho. Então, ó. Vai ficar mais ou menos aqui na altura que eu precisava. Não podia ficar muito em cima, muito embaixo, perdão, essa aba por conta do nosso fecho, que ele vai fazer o... ele vai girar aqui, né? Então, é pra vocês verem que bonitinho que fica. E agora vamos pôr o nosso fecho. Então, vamos lá pro nosso fecho, tá? Pra começar, a gente vai encaixar essa parte maior, tá bom? Eu sempre gosto de começar com ela, porque daí a gente sabe certinho, a gente vai encaixar a parte de baixo, certo? Então, aqui a gente vai, primeiro de tudo, medir. Ó, 2 dedinhos pra cá. Aqui onde tem os pontos baixíssimos, a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai colocar, tá? Então, pra mim, acho que vai ficar mais ou menos aqui. E aqui, a gente vai forçando pra entrar essa parte, tá? Sem os parafusinhos, tá? A gente vai forçando pra entrar aqui dentro. A gente vai encaixando aqui, tá bom, gente? Vocês podem até ir com a ajuda da tesoura, tá? Essa parte aqui agora eu vou fazer com o maior cuidado possível. Pra não riscar, principalmente, essa parte. Encaixar certinho, tá? Então, eu vou encaixar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui a parte de empurrar, tá? Empurrei com a ajuda de uma tesoura, até por isso mesmo que eu não mostrei pra vocês, porque como a bichinha aqui não enxerga muito bem, ia ter risco de riscar o fecho, eu não queria fazer isso, tá? Então, agora a gente vai entrar com os parafusinhos. São 3, tá certo? Aqui, gente, mais uma vez eu esqueci de comprar a chave alho, no fim acabei comprando agora, tá? Então, na próxima aula que tiver fecho já vai ter a chave alho. E daí vocês conseguem, eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês. Mas aqui, ó, tem a parte dos 3 parafusinhos. Eu vou colocar aqui um tecido nessa parte de baixo, gente, só pra evitar riscar o fecho. E aqui a gente posiciona os 3 parafusos nos lugarzinhos, tá? Aqui, gente, o que eu gosto de fazer pra ficar bem firme, eu vou rosqueando os 3 juntos, tá? Então, a gente vai rosqueando os 3 juntos, eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês, porque senão eu vou acabar riscando o fecho aqui nessa parte de dentro. Mesmo sendo a parte de dentro, eu já não gosto, gente, eu gosto que fica um acabamento bem legal. Então, aqui vocês vão começar a rosquear os 3 juntos, tá? Mas da próxima vez já vai ter
a chavinha aqui e já vai me ajudar bastante. Aí, daí agora eu começo a parafusar. Como eu não tenho, como eu falei pra vocês, a chave Allen, eu vou utilizar uma espátula. Então aqui é simples, é só ir rosqueando, tá? Então eu vou fazer esse processo, gente, aqui rapidinho, já venho mostrar pra vocês, só pra evitar que eu risque esse fecho aqui. Como eu falei pra vocês, é um pouquinho difícil sem a chave, mas o próximo fecho já vai ter a chavinha, ó. Então, fica assim, bem posicionadinho, bem certinho e bem firme, tá? Eu acabei de dar uma olhadinha lá, gente, na Shopee, e o link que eu comprei não tem mais disponível. Então, eu vou colocar pra vocês o mesmo fecho de uma outra loja que eu gosto muito de comprar, tá? Que é a Asa Tecidos, sempre tem acessórios deles aqui. Então, na descrição vai ser lá da Asa Tecidos, pra vocês adquirirem esse fecho. Gente, fica lindo, lindo, lindo. E agora vamos pra parte de baixo. Então, vamos lá. Temos aqui a parte de baixo, ó. Ela já vem com a travinha, vem fechadinho aqui, a gente vai abrir. A gente abre aqui e puxa a chapinha, tá? E aqui agora o que que eu vou fazer? Vou manter aqui o tecido, gente, só pra não ter risco de riscar, como falei pra vocês. Eu vou posicionar o meu fecho aqui, fecho, e aqui eu vou fechar a minha aba. Fecho aqui minha aba, e aqui eu vou posicionar a minha aba do jeito que eu quero que ela fique, tá? Aqui, que é a parte essencial. A gente vai posicionar aonde quer que ela fique. Se ela quer que fique mais centralizada, mais no cantinho, tá? Aqui vai ser onde a gente vai fazer esse processo. Olha também a parte do comprimento aqui da bolsa. E o meu vai ficar mais ou menos aqui. Aqui não fica bem retinho, né, gente, por conta da carreira que a gente fez, às vezes a quantidade de carreiras, tudo. Mas é mais ou menos aqui que a gente vai deixar esse fecho, ó, entre essas duas partinhas aqui. Então, agora eu posicionei certinho, eu vou abrir o fecho e vou deixar ele aqui. Só puxar pra cá. E aqui eu vou apertar até sair as duas travinhas pro lado de fora. Pro lado de fora não, gente, pro lado de dentro, perdão. Então aqui a gente vem bem firme até sair aqui. Pra vocês verem, dá pra ver aqui na parte de dentro. Vou deixar aqui por enquanto, mas eu vou testar mais algumas vezes pra ver se tá no lugar que eu quero, tá? Porque tem que ficar no lugar bem certinho, não pode ficar errado. Então eu venho aqui como se eu fosse fechar. Depois que a gente colocar a chapinha, ela vai ficar mais de pezinho, tá? Então, é bem aqui mesmo que eu quero. E agora eu venho, deixo aqui posicionado e eu vou colocar a chapinha nessa parte aqui de baixo, tá? Aqui, gente, se vocês conseguirem manter bem no meio da trança, é melhor ainda, porque vai ficar mais retinho. Deixar aqui, ó. Tá? Então, vocês vão deixar aqui a travinha. Coloca a chapinha. E agora a gente vai apertar muito bem essa parte aqui pra firmar, ó. Vou dar uma olhadinha, caso eu precise ajustar, eu ajusto depois. Mas, olha pra vocês verem. Aqui, coloco.
e vai ficar assim. Pra vocês verem. Depois a gente acerta aqui caso seja preciso. Mas olha que gracinha que fica, gente. Mesmo dobrando a bolsa pra fechar, ficou bonitinho. Então, o nosso fecho já está colocado. Agora a gente vai fazer a nossa alça e eu vou fazer com a mesma trama que a gente fez na nossa bolsa. Então, a laçada inicial já vai contar como um ponto e eu vou fazer aqui 22 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui vai demandar a parte do comprimento da nossa alça. Então, fiz aqui meu cordão com 22 correntinhas, contando com a nossa laçada inicial, tá? Temos aqui o lado do direito, mas vamos trabalhar do lado avesso. Cada alcinha corresponde a um pontinho. Pulo o primeiro e vou vir no segundo, tá? E vou fazer ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos para cada pontinho de base. E eu vou trabalhando até chegar ali na minha laçada inicial. Quando eu chegar ali, eu venho mostrar pra vocês a nossa próxima sequência e vou medir também. Então, cheguei aqui no finalzinho, tá, gente? Só faltou aqui a laçada inicial pra gente trabalhar. Só pegar aqui em uma dessas alcinhas pra gente iniciar aqui fazendo ponto baixo, que é só ajustar depois. E ficamos aqui com um total de 21 pontinhos baixos, ok? Vou medir pra vocês verem. Então aqui, gente, esse cordãozinho aqui de pontos baixos ficou com um total de 21 centímetros, tá? E aqui agora vamos continuar. Aqui, gente, eu vou trabalhar igual a minha lateral. O primeiro e o último pontinho eu vou fazer pontos baixos tradicionais, tá? Então, faço aqui uma correntinha e viro meu trabalho. Então, nessas duas alcinhas já na chegada, eu faço um ponto baixo tradicional e agora eu continuo com a sequência de fazer os pontos pegando somente nessas alcinhas aqui de trás, tá? Pra ficar aquele detalhe que a gente viu na trama da nossa bolsa, e a gente segue trabalhando desse jeito. Então, fiz aqui os meus pontos e cheguei no meu último pontinho, que seria nessa alcinha, mas eu vou fazer o ponto baixo tradicional pegando as duas alcinhas aqui de cima, tá? Então, eu laço aqui e faço o ponto baixo tradicional. Faço uma correntinha e viro aqui o meu trabalho. Então, a gente vai fazer essa mesma sequência, os pontos, o primeiro e o último pontinho, a gente faz o ponto baixo normal, tá? Sempre tensionando o fio aqui pra ficar bem certinho. Ó. E depois a gente segue trabalhando nessas alcinhas aqui de trás, ok? E no final, a gente trabalha pegando essas duas alcinhas, o ponto baixo tradicional. Vou fazer aqui algumas carreirinhas, gente, até ter uma largurinha, porque a gente vai dobrar essa parte aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai dobrar. Então, tem que subir um pouquinho mais pra ficar mais ou menos assim, de largura. Vamos ver no final quantas carreirinhas que eu faço, mas vocês podem fazer mais ou menos, tá bom? Vou continuar aqui e já volto com vocês. Já subi aqui algumas carreiras, tá? Fiz aqui no total de 6 carreirinhas. Deixa eu medir aqui pra vocês verem também a largura. A gente vai dobrar ela, tá? Então, aqui de largura ficamos com 6,5 centímetros, certo? Então, aqui agora, eu já vou aproveitar, gente, pra arrematar essa pontinha, porque a gente tem que arrematar essa parte aqui, porque depois a gente vai dobrar e não vai dar pra fazer isso depois, tá? Deixa eu pegar aqui uma agulhinha menor, passa aqui por alguns buraquinhos. As perninhas de alguns pontos. E vem trazendo pra cá, ó. A gente vai dobrar assim. Então, eu vou arrematar pra essa parte aqui de dentro. Pego só as perninhas da frente. Pra não ter perigo de aparecer na parte de trás, tá? Ó. A gente passa aqui. Agora eu corto. Pego a minha cola, gente. Sempre uso a Pega 1000.
Na grande maioria das vezes eu sempre estou com a Pega Mil, tá? É uma cola que eu gosto bastante, é econômica. Você compra um tubo, usa muito, tá? Muito, 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 vai durar meses aí. Dá um pinguinho de cola aqui. Um pouquinho pra cá, não esquece de tampar pra não secar. Dou uma puxadinha e dou uma apertadinha aqui. Já tá pronto o nosso arremate. E agora, como eu falei pra vocês, a gente vai dobrar assim. Vai ficar essa trança aqui, tá vendo? Ó. Mas caso você prefira, é só fazer o arremate ao contrário e dobrar assim. Ficando assim. No fim, eu acho que ficaria melhor desse jeito, né, gente? Ó. Mas aí o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, deixar a parte do ponto baixíssimo aqui nessa parte da frente. Nessa parte de cá, pra não ficar aparecendo essa parte aqui que ficou bem perceptível, tá? Então, não seja uma afobada igual eu. Veja primeiro qual lado vocês querem deixar pra fazer o arremate pra parte de dentro. Então, como que eu vou fazer aqui? Solta aqui a laçadinha. Vou pegar aqui, gente, nas duas alcinhas, tá? Ó, as duas alcinhas aqui de cima. Eu laço aqui essa pontinha, trago aqui pra frente. E vou fazendo pontos baixíssimos, pegando as duas tirinhas, tá? Mas ó, pra vocês verem, eu vou ver aqui certinho. Então, vai ser essas duas de cá e essas duas de cá. Laço, ponto baixíssimo. Deixando bem soltinho. Essas duas de cá, com mais essas duas. Laço, ponto baixíssimo. Opa, acabou escapando aqui. De novo. Ponto baixíssimo. Essas duas, mais essas duas. Laço, ponto baixíssimo. A gente vai fazendo desse jeito até o finalzinho ali, tá? Daí, essa parte vai ficar na frente, tá? Fica bem bonitinho. E eu vou fazendo aqui os pontinhos até o final. Então, caminhei aqui com os pontos baixíssimos, gente. Só ficou aqui essa última, tá? A última alcinha. Que aqui, primeiro, a gente vai pegar aonde é a laçada inicial, lembra que a gente fez? E esses dois últimos aqui do lado de cá. E eu laço e faço o último ponto baixíssimo. E vai ficar assim a nossa alça, olha, pra vocês verem. Fica bem bonitinha e fica grossinha, tá? Então, vocês podem diminuir aí essa quantidade de carreiras pra ficar mais estreitinha, caso vocês prefiram, tá certo? E como eu falei pra vocês, essa é a parte da frente. E aqui ficou a parte de trás. Então, essa aqui, onde a gente fez o ponto baixíssimo, é a parte da frente, tá? Fica bem bonita. E aqui, gente, ó, sobrou só esse daqui do fio. Mas deu pra fazer uma bolsa bem completona. Agora, a gente vai puxar toda essa tirinha aqui pra fora. Pra gente começar a fazer o arremate. A gente vai puxar pra dentro essa tirinha. A gente acaba puxando ela aqui pra dentro e escondendo meio que do avesso. Ó. A gente vem pegando aqui as tiras da frente. Pego as tiras da frente e puxo essa tirinha pra cá. E outra coisa que vocês podem fazer é atravessar esse fio pra trás e fazer o arremate pra parte de trás também, tá? Mas deixando bem escondidinho pra não ficar muito visível a parte do arremate. Então, ó, pega a parte da frente do ponto baixo aqui e esconde muito bem. Esconde bem esses pontinhos aqui. Ó, daí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar bem rente, vai dar um pingo de cola aqui nessa parte de dentro e vai apertar, tá? Bem escondidinho. Só pra não ter esse risco
de soltar. Então, eu venho com a minha colinha aqui. Aplico bem aqui dentro. Vamos ver. Aí, não colocando muita cola. Eu até coloquei um pouquinho demais. E daí, a gente aperta aqui nessa parte de dentro, a pontinha. E esconde entre os pontos, tá? A gente aperta aqui bem. E fica assim. Pra vocês verem, fica bem bonitinho. E fica assim a nossa alça. Agora eu vou colocar aqui a argola articulada e já vem pra gente finalizar o nosso tutorial. Então, meus amores, já está prontinha aqui a nossa bolsa, tá? Agora a gente só vai aplicar a nossa alça. Eu até ia colocar, gente, a etiqueta, mas como a nossa bolsa ficou um pouquinho menor, né, porque a proposta era a gente fazer a aula com somente um rolinho, eu achei que ia ficar muita informação. Então, eu não coloquei etiqueta, tá bom? Mas caso você queira colocar, pode colocar. Já coloquei a argola aqui, ó, a gente vai colocar, tem que ser na mesma distância, ó. Então, acho que eu vou colocar assim, ó, bem próximo da onde tá o ponto baixíssimo ou em uma carreira abaixo. Aí, agora sim. Fica assim, ó, a parte da alcinha, gente, fica bem robusta, tá? Do jeitinho que eu queria. Falei pra vocês, vocês podem trazer pra cá também, caso seja do gosto de vocês. E agora vamos colocar a corrente, tá? Na lateral. E aqui também a proposta é a mesma, colocar na mesma distância dos dois lados, tá? E agora eu distorço, tá? Pra ficar bem certinho essa corrente, pra ela não ficar torcida. E coloco neste lado de cá, do mesmo jeitinho que eu coloquei do outro, tá? Ó, mesma distância também. Aí. Então, no final, a nossa bolsa ficou assim, gente. Ainda sobrou 15 gramas do nosso fio de malha e ficou super delicadinha essa bolsa. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais. Meus amores, comentem aqui embaixo se vocês estão gostando da imagem nova, tá? Como falei lá no início, esse aqui é o celular novo que eu comprei, fiz um investimento aí para as aulas e trazer mais qualidade para vocês. Pode ser que tenha alguma configuraçãozinha ainda que eu não consegui acertar, mas com o tempo eu vou acertar para ficar com qualidade melhor ainda para vocês, tá bom? E se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo, azul céu, pra mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!